Hoje nós vamos começar um estudo sobre, ou melhor, baseado no livro de Coríntios. 1 Coríntios, talvez a gente possa estender um pouquinho mais para o livro de 2 Coríntios. É um estudo que visa o nosso crescimento espiritual, visa o nosso aprendizado bíblico, a gente aprofundar em um assunto bíblico, e também visa no ajuste do foco da nossa missão. Então a gente vai estar estudando, a gente vai estar abordando esse livro durante alguns sábados, principalmente os sábados que eu estiver aqui, que eu tenho planejado. Obviamente a gente vive num contexto que as mudanças acontecem muito rápidas, mas dentro de um combinado, normalmente eu estarei aqui nos primeiros sábados de cada mês estudando a carta de Coríntios. Lembrando que não estou aqui só para os nossos amigos que principalmente nos assistem pela internet, você que está aqui, nós temos aqui também aos domingos um projeto especial, com sermões bem legais, com música bem legal, para que você possa vir e trazer o seu amigo. Então, se você é de Nanuque, que está nos assistindo ou que está aqui, venha, traga um amigo, se puder. E claro, você que está aí online, aproveite para compartilhar também os nossos cultos de sábado e os cultos de domingo. Mas voltando ao assunto do sábado, então, todo sábado, primeiro sábado do mês, dentro de uma normalidade, nós estaremos aqui estudando e abordando a carta aos Coríntios, escrita por Paulo. Só para que você possa entender um pouquinho sobre a igreja de Corinto, ou melhor, a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma das melhores cidades, ou a melhor cidade, no que se diz respeito à localização naquele mundo antigo. Uma cidade que, naquele tempo de Paulo, tinha cerca de 700 mil habitantes. É muita gente para aquele tempo, imagina. Hoje já é muita gente, mas para aquele tempo era muita gente. Uma cidade, se nós fôssemos trabalhar proporção, talvez como as grandes cidades do nosso país e do nosso mundo. Era um centro comercial. E uma cidade, obviamente, por ser grande, e uma cidade por ter ali representação de várias culturas, era uma cidade com alguns problemas. E problemas espirituais, problemas em relação à adoração, porque ali haviam muitos deuses, e havia um Deus específico, que só esse Deus, no seu templo, existiam cerca de mil, e me perdoe a expressão, prostitutas cultuais. É muita gente. Então era algo voltado para as orgias, outras coisas mais, em nome de um Deus. Esta era a cidade de Corinto. Falei muito bem, uma cidade bem localizada, uma cidade populosa, uma cidade com representatividade de várias culturas, e uma cidade com vários problemas. E ali nós temos a igreja de Corinto, que sem dúvida, dentro desse contexto, ela foi afetada. E eu, quando digo que foi afetada, não estou aqui dizendo que ela tinha motivos para ser afetada, mas ela foi, e é o que nós vamos aprender aqui. Muitos problemas a igreja de Corinto enfrentou, muitas dificuldades. E quando eu olhei para a igreja de Corinto, eu estava orando, passei aí minhas férias orando, falei, poxa, eu queria estudar um livro específico da Bíblia, eu queria estudar algo bem interessante para a gente aprofundar, para a gente crescer junto como igreja. E quando eu falo crescer junto, amigos, nós vamos trabalhar alguns assuntos problemáticos da igreja de Corinto, e que talvez sejam assuntos que afetem o nosso dia a dia, porque nós temos um contexto similar, principalmente no mundo como a gente vive, um mundo local, porque a gente está aqui no local e a gente tem acesso ao mundo, não é? Não é mais um mundo global, é um mundo local. Então a gente tem acesso a várias culturas via internet. Então os problemas da igreja de Corinto acabam sendo problemas semelhantes ao que nós vivemos como pessoas, indivíduos e como igreja. Então a gente vai trabalhar aqui alguns assuntos que talvez sejam assuntos que vá mexer um pouquinho com a gente. E eu, mais uma vez digo, nós vamos crescer juntos. Eu tenho estudado, como eu estudei esse primeiro tema, e eu aprendi muito, e não falo de conhecimento técnico, falo de conhecimento espiritual, e é isso que a gente quer fazer aqui, e é isso que a gente quer propor, ok? Vamos ao livro de Coríntios, então. Primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, e vamos começar no verso 1, ok? Eu já disse que a carta foi escrita por Paulo. Nós vamos ler a primeira seção, que vai do
do versículo 1 ao versículo 9. Essa é a primeira sessão aí da primeira carta aos Coríntios. Apesar de dentro dessa sessão estar dividida em 2 subtítulos, é uma sessão só, é uma introdução de Paulo escrevendo aos Coríntios. Então Paulo escreve assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu falei aqui um pouquinho sobre a igreja de Corinto, a cidade de Corinto. Eu quero falar um pouquinho agora da igreja de Corinto. Era uma igreja privilegiada, e só numa leitura direta a gente já percebe isso. Uma igreja que era enriquecida. E aqui não está simplesmente falando de bens materiais, está falando de dons, talentos. Era uma igreja que tinha talentos, e sem dúvida também uma igreja que tinha recursos. Então era uma igreja privilegiada, mas também era uma igreja privilegiada porque havia recebido conhecimento completo. Só o apóstolo Paulo passou na igreja de Corinto 1 ano e meio, passando tempo, convivendo, e foi um convívio intenso, comendo, jantando, almoçando, comendo, a mesma coisa, né? Jantando, fazendo alguma refeição, passava tempo batendo papo, passava tempo ensinando. Então foi uma igreja privilegiada que tinha todo o conhecimento possível para ser fiel a Deus e permanecer firme, mesmo naquele contexto da igreja de Corinto. Como eu disse, não era uma igreja que não tinha falta de dons, mas a igreja de Corinto era uma igreja com vários problemas. Problemas que motivaram o apóstolo Paulo a escrever estas 2 cartas. Problemas que, quando a gente começa a aprofundar, a gente percebe que foram problemas graves e problemas sérios. Aí você diz: pastor, por quê? Porque eram problemas espirituais, resultado de uma vida baseada no prazer próprio e na satisfação pessoal. Era uma vida que, apesar de crerem em Jesus, eles não estavam vivendo com Jesus. Apesar de ter todo o conhecimento sobre Jesus, eles não haviam permitido que Jesus entrasse na vida deles de fato. Então, eles viviam para satisfazer, eles permitiam que a influência da cidade de Corinto, os desejos, as satisfações e os problemas, e aqui N problemas, morais, espirituais, entrassem na igreja de Corinto por um simples fato: eles não haviam entregado a vida por completo a Jesus. E eu, quando fui avaliar aqui, estudando agora num contexto geral o livro de Corinto, eu percebi que a igreja de Corinto passou por 6 estágios. 6 estágios de declínio espiritual. Eu quero aqui apenas citar esses estágios. A igreja de Corinto estava focada na exaltação humana e não na exaltação de Cristo. A igreja permitiu que líderes carnais e exploradores a guiassem. A igreja abriu mão de sua capacidade de ouvir e receber a verdade. Aí você vai perceber ali que Paulo, em um momento, ele fala sobre leite, né? Eu dei leite, mas vocês têm que agora comer outra coisa. Então, a igreja abriu mão da capacidade de ouvir e receber a verdade e crescer nessa verdade. A igreja assumiu uma falsa identidade espiritual. A igreja passou a tolerar
práticas pecaminosas no meio dela. E a igreja perdeu o amor pelos perdidos. 6 estágios que foram levando a igreja de Corinto para mais longe de Deus. E eu abro um parênteses aqui para que você comece a olhar esses estágios da igreja de Corinto e comece a olhar para a sua vida. E quando eu falo isso aqui, não estou aqui com a intenção de apontar erro, longe de mim isso, mas para que a gente possa olhar para dentro da gente e falar assim, poxa, será que tem alguma coisa dentro de mim que está impedindo com que Cristo e que a minha vida seja uma vida de maior entrega a Jesus Cristo? Será que em minha vida, eu vou citar aqui os estágios, né? Será que a minha vida, eu estou mais focado na exaltação humana ou na exaltação de Cristo? Será que na minha vida, eu estou falando que a igreja de Corinto viveu, eu estou permitindo ser guiado pela carne? Será que na minha vida eu estou assumindo uma falsa espiritualidade, identidade espiritual? Será que na minha vida eu estou permitindo a prática do pecado? Isso aqui não é o pecado, a natureza pecaminosa, é a prática. Será que eu estou convivendo a prática e não estou tentando lutar para vencer essa prática? Estágios que podem nos levar para longe de Deus, mesmo sendo professos cristãos. Por isso que eu quero convidar a minha igreja, que está aqui, a minha igreja que está comigo pela internet, a tentar olhar para dentro de si e durante esses estudos, esses sábados que vamos aprofundar nesse texto, a gente possa crescer, a gente possa vencer aquilo que precisa ser vencido e a gente possa ir subindo degrau a degrau para a eternidade, amém? Paulo escreveu essa igreja e é curioso que eu disse aqui dos problemas, mas é curioso ainda que Paulo, ao começar esses primeiros versículos, Paulo faz 3 afirmações interessantes. E primeira afirmação de Paulo, santificados em Cristo Jesus. Segunda afirmação de Paulo, chamados para serem santos. E última afirmação está no versículo 9, chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. 3 afirmações. E você diz, pastor, se a igreja de Corinto fosse o que o senhor está falando, Paulo não teria dito essas palavras. Eu diria que Paulo disse essas palavras, apesar de serem afirmações, não com a intenção de reconhecer ou fazer uma avaliação e dar um resultado a respeito da vida de Corinto. Paulo está com essas afirmações falando do desejo e do chamado da igreja de Corinto. Paulo aqui está falando, olha, vocês foram chamados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês foram chamados à comunhão e fazer de Jesus o Senhor da vida deles. Vocês foram chamados para viver uma vida de santificação. Paulo aqui na sua introdução, ele está falando daquilo e fazendo afirmações do que se esperava da igreja de Corinto. Vocês foram chamados. Vocês estavam perdidos. E Deus me enviou aqui para salvar vocês. E Paulo aqui com essa afirmação, eu estou falando dessa afirmação baseada no contexto geral, por isso que a gente está avançando também nessas ideias. Paulo aqui quando diz, vocês foram chamados, ele está querendo de alguma forma dizer, vocês perderam a essência do chamado de Deus. Vocês perderam a identidade cristã. A igreja de Corinto havia perdido de vista o caminho que Deus havia chamado para seguir. Tinham perdido essa essência. E qual o resultado? Falta de poder, problemas, dificuldades, confusão. Dentro da igreja e fora da igreja. Confusão na vida da igreja e na vida pessoal. E amigos, falando em confusão, falando em problemas, a vida longe de Cristo é uma confusão. A vida longe de Cristo é um problema. E Paulo está dizendo isso aqui, olha, vocês precisam assumir o chamado. Todos os problemas da igreja de Corinto eram resultado de não terem tomado posse do chamado de Deus. Eles não tinham tomado posse. Eles estavam permitindo, eles estavam na igreja, vinham à igreja sábado, domingo, quarta-feira,
mas ainda estavam com o coração mais dedicado às coisas de fora do que às coisas de Deus. Eles estavam com o coração sendo mais influenciados pela atração e os desejos da região de Corinto. Eles satisfaziam seus desejos pessoais e não e também as suas vontades carnais. Quanto perigo! Quão sério é isso? Uma igreja que conhecia, Paulo havia passado, e Paulo deixa claro, eles conheciam a verdade, mas uma igreja que não tinha entendido e aceito o chamado de Deus. E amigos, quando Deus fala de chamado, essa palavra, não simplesmente chamado, mas a palavra santo, quando Deus fala, vocês foram chamados para ser santos, Deus não está falando aqui em perfil sem pecado. Deus não está falando aqui que ser santo não é ser isento de pecado. Deus está falando aqui é uma vida separada com um propósito santo para uma missão, que é a missão de representar o nome de Deus. Então a igreja de Corinto foi uma igreja que não havia entendido esse chamado. Por isso Paulo diz, olha, vocês foram chamados. Chamados para quê? Para serem santos. E amigos, mais uma vez eu digo, ser chamado para sermos santos é muito mais do que meramente desfrutar a vida de Cristo. Deus literalmente separou a igreja de Corinto e separou a cada um de nós para algo diferente. E Paulo aqui está confrontando a igreja de Corinto, já na sua introdução. Vocês foram chamados para serem santos. E esse processo de chamado é vivido por um processo de santificação em Cristo, um processo de crescimento em Cristo, um processo de desenvolvimento espiritual. Vocês foram chamados. Sabe, meu querido amigo, eu quero dizer para vocês que, assim como a igreja de Corinto, você e eu também fomos chamados. Você e eu também fomos separados. Você e eu devemos assumir esse chamado. E quando a gente assume o chamado, primeiro a gente entende que a gente é separado, foi separado. Quando a gente assume o chamado, a gente entende que a gente tem uma missão, nós temos uma missão. E ser chamado, entender o chamado, é viver uma vida com esse propósito dentro da igreja. É viver uma vida com esse propósito fora da igreja. É viver uma vida com esse propósito lá na nossa casa. É viver uma vida com esse propósito no nosso trabalho. Muitas vezes a gente é cristão dentro da igreja, mas não é cristão fora. Muitas vezes a gente vive uma vida boa dentro da igreja, mas não é fora. E Paulo diz, olha, vocês foram chamados. E está dizendo para a igreja de Corinto, e está dizendo para nós, você e eu fomos chamados para representar o nome de Cristo. Você e eu fomos chamados para sermos pessoas santas, separadas com uma missão. Amigo, esse é o chamado de Deus. E Paulo aqui confronta a igreja de Corinto com a sua vida. Paulo confronta a igreja de Corinto com os seus pecados. Paulo confronta a igreja de Corinto com as permissividades que eles estavam vivendo. A gente tem que assumir o chamado, a gente tem que assumir a postura. E Paulo aqui faz a segunda afirmação, né? Lá no final ele faz chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vou focar aqui na palavra Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que eu vou focar nessa palavra? Porque se você olhar do versículo 1 ao versículo 9, esta expressão, Jesus Cristo, nosso Senhor, ela aparece algumas vezes. Se você começar a ler depois o restante do livro, você vai perceber que a expressão Jesus Cristo, nosso Senhor, é uma expressão comum e repetitiva no livro aqui aos Coríntios, na carta aos Coríntios. Paulo faz essa afirmação. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês foram chamados para tornar Jesus Cristo o Senhor da vida de vocês. Paulo aqui, ao fazer essa afirmação, e constantemente ele vai fazendo isso, ele está querendo dizer, em outras palavras, os problemas da igreja de Corinto acontecem porque Jesus ainda não é o Senhor da vida de vocês. Ah, vocês têm problemas de unidade?
Isso acontece porque Jesus Cristo não é o Senhor da vida de vocês. Vocês têm problemas de moralidade, questões morais. Isso acontece porque Jesus Cristo não é o Senhor da vida de vocês. Vocês têm problemas de egoísmo. Vocês estão priorizando as coisas de Deus, as coisas do mundo. Vocês querem satisfação própria em vez das coisas de Deus. Paulo, em outras palavras, está dizendo, porque Jesus Cristo não é o Senhor da vida de vocês. Em outras palavras, Paulo está dizendo, porque Jesus Cristo não ocupa o trono da vida de vocês. Em outras palavras, Paulo está dizendo, porque Jesus Cristo não ocupa o primeiro lugar da vida de vocês. E por isso que na carta aos Coríntios, ele já começa aqui, falando bastante dessa expressão, esse é o assunto, e ele vai convidando, ele vai tentando motivar a igreja de Corinto a tornar Jesus o centro da vida de cada um deles. Ele vai chamando e motivando a igreja de Corinto a tentar de alguma forma colocar Jesus no trono da vida deles. Eles precisavam entender isso, amigos, que somente Jesus no centro da vida, eles teriam uma vida próspera aos olhos de Deus, obviamente não aos olhos do mundo. Eles precisariam entender, obviamente, eu disse aqui do contexto ali da igreja de Corinto, era uma igreja que enfrentava, não é fácil você viver num mundo onde o pecado reina e você lutar contra isso. Não é fácil você vencer no contexto desse. E Paulo aqui não está dizendo que é fácil. Paulo está dizendo, olha, vocês conseguirão vencer a provação quando Jesus for o primeiro estiver ocupando o trono da vida de vocês, porque Ele te dará poder sobre o inimigo. Eles precisavam entender isso, eles precisavam absorver isso, e eu quero ler aqui, somente Jesus como Senhor da vida é que nos ajuda a vencer as tentações do inimigo. Somente Jesus como Senhor da vida deles, Paulo queria dizer, é que eles conseguiriam abandonar os desejos terrenos pelos desejos eternos. Somente Jesus como Senhor da vida deles é que eles conseguiriam priorizar as coisas eternas. Isso aqui é muito profundo. Somente Jesus sendo o Senhor, não basta apenas dizer, eu creio em Jesus. Jesus Cristo não é apenas um Salvador completo, mas o Senhor reinante. Em outras palavras, Ele tem toda a autoridade no cumprimento do plano redentor de Deus. Mesmo, olha que interessante, o próprio Satanás não pode resistir a Ele. Em 1 Coríntios encontramos vários inimigos e vários ataques à igreja. Em cada caso, a gente vai ver que esses ataques são frustrados e podem ser frustrados quando Jesus se torna o Senhor da vida. Por isso Paulo diz, fomos chamados para sermos santos, mas também fomos chamados para tornar, ou melhor, fazer com que Deus se torne o Senhor da nossa vida. Amém? Já numa introdução, Paulo fala disso. Já numa introdução, Paulo já joga as cartas na mesa e já diz para que veio. E amigos, eu não precisaria fazer nenhum malabarismo linguístico aqui, eu não precisaria fazer nenhuma outra inserção aqui no texto para dizer que esse chamado não é simplesmente para a igreja de Corinto. Esse chamado é para cada um de nós. Eu não precisaria aqui me esforçar para dizer que Paulo está assim dizendo para a igreja de Corinto, mas Paulo está dizendo para cada um de nós. E quando eu olho especificamente para a igreja de Corinto, amigos, já terminando, quando eu olho para a igreja de Corinto, os seus desafios e as suas tentações, eu percebo que nós estamos no mesmo barco. Quando eu olho para a igreja de Corinto e vejo tudo isso, eu percebo que nós enfrentamos os mesmos desafios. Por isso Paulo, esta manhã, ele nos lembra que eu e você também fomos chamados, que eu e você fomos separados para sermos santos e chamados para fazer o Senhor da nossa vida. Por isso eu quero desafiar a minha igreja central de Nanuque e aqueles que nos assistem a tornar Jesus a assumir o chamado
a assumir a função de sermos pessoas separadas. E quando eu falo de ser separado, eu já disse aqui em um outro momento, isso aqui não é privilégio algum. Nós não temos privilégios em sermos separados e sermos santos. Nós temos uma responsabilidade. E Deus nessa manhã está nos chamando a assumirmos esta responsabilidade. E na igreja, mas muito mais do que na igreja, porque a igreja não é o que acontece aqui, igreja é o que acontece da porta para fora. Deus está nos chamando, ei, lá fora, no seu trabalho, na sua casa, onde você andar, assuma o chamado. Você foi separado. Eu pergunto, você está disposto a aceitar esse chamado, sim ou não? Você quer assumir essa postura, sim ou não? Eu sei que, amigos, nós temos naturezas diversas. Tem coisa que me irrita, tem coisa que não te irrita, eu sei disso. Mas não perca de vista o chamado. Se você errar em algum momento lá fora, mas não perca esse senso. Não, eu fui chamado, eu não posso me comportar assim, eu não posso falar assim, eu não posso me conviver assim, eu não posso frequentar alguns ambientes que não fazem parte e que na verdade favorecem a minha natureza pecaminosa ou outra coisa. Isso são parênteses. Muitas vezes a gente fica assim, não pode ir nesse lugar tal, não pode ir no lugar tal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é que Deus está proibindo, é porque lá a minha natureza vai ser mais afetada por coisas que me tirarão do céu do que por coisas eternas. Então Deus está nos chamando a assumirmos esse chamado, mas Deus também nos faz um segundo chamado, amigos, a tornar Jesus o centro da nossa vida, a tornar Jesus o Senhor da nossa vida, a colocar Jesus no centro do nosso coração, a priorizar as coisas de Deus. E amigos, aqui eu faço um apelo de coração. Eu faço um apelo para você. Torne Jesus o centro da sua vida. Torne as coisas de Deus as prioridades da sua vida. Eu sei que a gente tem sonhos, a gente tem desejos, e não há pecado em termos sonhos, em buscarmos satisfazer os nossos desejos. Mas muitas vezes os sonhos e os nossos desejos vão à frente daquele que é o único capaz de fazer com que esses sonhos se realizem, que é capaz de fazer com que a bênção esteja sobre esses sonhos. Nós até podemos alcançar o sonho, mas às vezes a bênção de Deus não está. Então Deus nessa manhã está dizendo para mim e para você, ei, você precisa tornar Jesus o centro da vida. Você precisa colocar Jesus no trono do seu coração. Você precisa colocar Jesus e as coisas de Deus como prioridade. É isso que Paulo está dizendo. Eu pergunto, você está disposto a assumir esse chamado? Não é fácil. Não é fácil. Mas é o que Deus espera de cada um de nós. Você está disposto? Você está disposto a entregar sua vida nas mãos desse Deus? Você está disposto a assumir o chamado de ser separado, mas também assumir o chamado de colocar Deus no centro da sua vida? Você está disposto essa manhã a olhar para Jesus e dizer, Senhor, eu quero estar seguro na tua mão. Eu quero segurar firme na tua mão, porque eu não quero largá-lo, eu não quero abandoná-lo, eu não quero que as coisas corriqueiras do mundo me impeçam de cumprir e de ter o Senhor no centro da minha vida. Eu pergunto, você está disposto a fazer isso? Porque Deus nessa manhã está aqui estendendo a mão para você, para segurar na sua mão e trazer você para perto dele. Deus está aqui essa manhã para que você possa, de alguma forma, vir para perto dele. Ei, vem para perto de mim, segure a minha mão, não solte a minha mão, porque eu quero ser o Senhor da sua vida, eu quero ser a prioridade, eu quero que as minhas coisas, elas possam rodear a sua vida. E amigo, eu creio que se nós fizermos isso, se nós tomarmos essa decisão, a nossa vida vai ser outra, não isenta de problemas, mas teremos Deus na nossa vida, não isenta de dificuldades, mas teremos algo a mais e uma sustentabilidade, porque nós estamos vivenciando algo além dessa terra. Por isso Paulo diz, ei, você foi chamado para ser santo, e você foi chamado para tornar Jesus o centro da sua vida. A Carol vai cantar uma última música. É uma música que fala disso, para que você segure bem firme na mão de Jesus.
Eu quero ser uma igreja vitoriosa. Você quer ser alguém vitorioso, sim ou não? Eu quero que a nossa igreja seja uma igreja vitoriosa. Uma igreja que esteja caminhando com Jesus. Uma igreja que, se cair e errar, se levante, segurando a mão de Jesus. Você não foi feito para essa terra. Você foi feito para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Não quero coisas que me afastam de Jesus, nem ser levado pelo mundo que me atrai. Quero ter a confiança de um menino que se segurando a mão do Pai. Quando tudo parece perdido, ou se é pesada a sua cruz, caminha não solte a mão de Jesus. Não solte a mão de Jesus, que Ele vai te amparar. Levanta e anda. Falta pouco. Você pertence a outro lar. Torne Jesus esse centro e segure na mão dele. Você não pertence a essa terra, você pertence a outro lar, à eternidade. Só Jesus nos dá esperança. Só a paz em sua lei. Eu sou fraco, pobre e simples, mas sou filho de um rei. Se a vida está difícil, dirija os olhos para a cruz. Cristo prometeu voltar. Não solte a mão de Jesus. Não solte a mão de Jesus.
está disposto a assumir esse chamado? A tornar Jesus Cristo sendo a sua vida? Se está, se coloque em pé. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, aqui estamos na Tua presença. Aqui estamos, Senhor, com pessoas que carecem totalmente da Tua graça e da Tua misericórdia. Aqui estamos porque entendemos que longe de Ti não há solução, longe de Ti não há esperança. Mas, Senhor Deus, nós nesta manhã não queremos apenas professarmos um cristianismo. Nós nesta manhã não queremos apenas dizer que cremos em Jesus e que somos filhos Teus. Nesta manhã, Pai, nós queremos clamar para que Teu Santo Espírito entre em nossa vida e nos ajude, Pai, a entendermos e a vivermos o chamado de sermos santos. Que o Teu Santo Espírito entre dentro de nós e nos ajude a entendermos e a vivermos como pessoas e representantes Teus, não simplesmente dentro da igreja, mas por onde nós andarmos, Pai. Que o ambiente onde nós vivermos seja influenciado por Tua presença. Ó Deus, não simplesmente queremos aceitar o chamado de sermos santos, mas também pedimos que o Santo Espírito, Pai, nos ajude a tornar Jesus Cristo o Senhor da nossa vida. Que o Teu Santo Espírito, Pai, nos ajude a tentarmos vencer o egoísmo pessoal, a tentarmos vencer as vontades que muitas vezes nem são vontades erradas, mas são vontades que nos ajudam a querer ficar mais nessa terra do que a desejar a eternidade. Por isso, Pai, que Teu Santo Espírito nos ajude a colocarmos o Senhor no centro e no trono do nosso coração, e que o Senhor comece a ditar os nossos desejos e as nossas escolhas. Abençoe cada um de nós que estamos aqui, as nossas famílias, e assim também peço a bênção para aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um bom sábado e até amanhã, se Deus quiser.